Boa noite, meus irmãos. Muita alegria estarmos aqui nesta noite. Já estamos um pouco tristes porque nós temos que ir embora amanhã, mas quero agradecer a todos pelo carinho, pelo amor, por aqueles que enviaram tantas delícias para comermos ali na casa do pastor Diego e também eu creio que na casa do pastor Lucas. Vamos sentir muitas saudades de vocês e nós levamos vocês nos nossos corações. Quem não estava aqui pela manhã? Tem bastante pessoa. Então, para aqueles que não estavam aqui nem no sábado à noite, nem pela manhã, eu gostaria de apresentar o pastor César e sua família. Queria que eles levantassem, por favor, para a igreja conhecer. O pastor César está trabalhando conosco na missão e ele nos acompanha em todos os trabalhos. Agora ele faz parte da missão como secretário, segundo tesoureiro, e ele está também conosco nessas viagens. Gostaria que vocês também conhecessem a minha digníssima, gostaria que ela ficasse em pé, para vocês também conhecerem a minha esposa, a irmã Eurides. Conheci a Eurides na igreja, namoramos na igreja, noivamos na igreja, casamos na igreja, tivemos filhos na igreja, todos servindo ao Senhor. Em janeiro, no dia 4, no dia do meu aniversário, nós completaremos 50 anos de casado, afora os 4 anos e meio de namoro. Então, 54 anos e meio nós nos conhecemos. Quando eu a conheci, ela tinha 15 anos e eu tinha 16. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, capítulo 19. Antes disso, gostaria de dizer mais uma coisa. Nós pensávamos que o calor de Manaus não tinha igual. Não tinha igual. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha. Tinha um pior. Meus irmãos, não é fácil, né? Para vocês. Olha que eu estou acostumado com calor, mas daqui eu não me acostumei ainda não. Mas olha, o maior calor foi o que vocês deram a nós. O calor humano, o carinho, o amor. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe e que vocês continuem sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho não é vão. Lucas 19, de 1 a 10. O pastor César falou ontem de um homem chamado Saulo, depois Paulo, um homem que foi alcançado pela graça de Deus e foi transformado. Nós vamos encontrar mais um homem, dentre muitos outros, que foram encontrados pela graça de Deus e as suas vidas foram transformadas. Que nesta noite você, meu amigo visitante, que você também tenha um encontro com Jesus. E eu lhe garanto, se você tiver um encontro genuíno com Jesus, a sua vida também vai ser transformada. Lucas 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o pecador, com o homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor, nós estamos diante da palavra mais poderosa que existe aqui nesta terra, da palavra mais verdadeira, da palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Que esta palavra penetre nos nossos corações, no coração de todos que estão aqui nos ouvindo, para a tua igreja, que ela se edifique mais, para os que não te têm como Senhor e Salvador, que haja salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, resumindo o que nós lemos, um homem rico, publicano, ou seja, cobrador de impostos, queria ver Jesus. E, por ser ele de pequena estatura, e por causa da multidão que o odiava, porque ele era cobrador de impostos, ele era judeu e cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Então, os judeus tinham muita raiva dele. Então, ele queria ver Jesus, mas não podia. A multidão e ele ser de pequena estatura. Mas ele não se desanimou. Ele tinha um posicionamento firme. Ele queria ver Jesus. O que é que ele fez? Eu fico pensando, como é que Zaqueu fez? Se Jesus fosse passar por a frente dessa rua aqui, ele arrodeou por aqui, o outro quarteirão, e lá na frente tinha uma árvore, ele subiu, talvez escondido, não queria que Jesus visse ele, para somente ver Jesus. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que só veem Jesus, conhecem a Bíblia, são religiosos, mas ainda não têm Jesus como Salvador. Zaqueu só queria ver Jesus, e a sua decisão nada o impediu de realizá-la. E quando Jesus passou por onde ele estava, para sua surpresa, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu esperava por isso? Jamais. Mas veja como Jesus satisfaz o homem. Só Jesus nos satisfaz, meus irmãos. E será que Zaqueu dizia: não, Senhor, não quero que tu entres na minha casa? Ele, ao contrário, nós vimos aqui que ele desceu com muita alegria e recebeu Jesus. Que nesta noite você receba Jesus na sua casa, mas primeiramente no seu coração. Amém? Amém. A história de um aviador. Um aviador, num avião de caça, de guerra, ele estava nas alturas, bem alto, nas nuvens, acima das nuvens, observando os inimigos para ver a estratégia dos inimigos para poder guerrear contra aquele inimigo. E, para sua surpresa, aquele piloto de avião de guerra foi atingido por um míssil. E, felizmente, deu tempo dele injetar o seu assento e o paraquedas abriu e ele ficou nas mais altas nuvens, no frio,
sabendo que ia morrer. E naquelas alturas, naquele frio, ele começou a pensar, a passar um filme na sua vida. Tudo que lembrou da sua família, lembrou dos seus filhos, mas teve uma coisa que ele se lembrou também, que ele havia ouvido muito o Evangelho, que ele havia ouvido da salvação e que ele ia morrer sem Jesus. Mas naquele momento, Deus o salvou, lá nas alturas. Ele entregou a sua vida para Jesus. E ali nas alturas, ele esperou somente a morte. Mas, para sua surpresa, depois de muito tempo, ele tocou na terra. E os seus amigos de exército o salvaram. Meus irmãos, que dia especial para esse homem. Será que esse homem vai esquecer por toda a sua vida desse dia? Um dia especial na vida daquele homem. Aquele dia jamais saiu da sua memória. Você já teve um dia especial que você nunca esquece até hoje? Certamente você está se lembrando, né? Todos nós, meus irmãos, temos um dia especial na nossa vida, principalmente no dia em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Esse é o dia mais especial na sua vida, na nossa vida, na sua vida, na vida daqueles que receberam a salvação, receberam a graça transformadora de Jesus Cristo. Além desse dia, eu tenho um dia muito especial que eu nunca vou esquecer. O dia em que o Senhor Deus me deu vida, novamente, vida terrena. Eu fiz um transplante de fígado. E quando o médico tirou o fígado que estava doente, eu perguntei dele quanto tempo de vida eu ainda teria com aquele fígado doente. E ele disse, no máximo 2 meses. Então, esse dia, no dia do meu transplante, no dia 12 de abril de 2002, eu nunca vou esquecer, como também nunca esquecerei o dia da minha conversão, que o Senhor Jesus me converteu. Não eu me converti, o Senhor me converteu. Então, meus amigos, hoje pode ser um dia muito especial na tua vida. Se tu ainda não tens Jesus como teu Salvador, hoje pode ser o dia mais especial da tua vida. O dia em que você recebeu Jesus como seu Salvador. Imagine o que esse dia vai representar para vocês. Para Zaqueu, o seu encontro com Jesus foi um dia mais especial para ele. Que lembrança tinha Zaqueu daquele dia? Se nós pudéssemos conversar com Zaqueu e perguntar, Zaqueu, o que significa aquele dia para ti, Zaqueu? Ele vai nos dizer algumas coisas que nós vamos pensar agora à noite. Primeira coisa que Zaqueu poderia dizer daquele dia é que foi um dia de oportunidade. Foi um dia de oportunidade. No versículo 1 diz que, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. No versículo 2, eis que o homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Sabe por que foi um dia de oportunidade para Zaqueu? Porque era a última passagem de Jesus por Jericó. Jesus não iria mais passar naquela cidade. Jesus estava caminhando para Jerusalém, ao caminho do Calvário. E aquele dia foi um dia muito especial. Talvez Zaqueu nem soubesse, mas foi um dia de oportunidade. Foi a primeira vez que Zaqueu viu a Jesus. Foi a primeira vez que Zaqueu ouviu de Jesus. Quantas vezes, meu amigo, você que está aqui nesta noite, você já ouviu falar de Jesus? Quantas vezes?
A primeira vez é hoje? Muitos foram salvos. Aliás, a salvação só pode ser realizada na sua vida se você ouvir o Evangelho. E muitos ouviram e creram em Jesus Cristo. Se você está ouvindo nesta noite, atente para o que o Senhor Jesus está dizendo na sua palavra. Zaqueu lembrou que aquele dia não foi somente um dia de oportunidade, mas foi um dia da sua última oportunidade. Foi um dia da sua última oportunidade. E ele aproveitou. Meus irmãos, a nossa vida não nos pertence. Meus amigos, a sua vida não lhe pertence. Nós temos um que sustenta a nossa vida, que nos sustenta com vida. Nós não sabemos o que poderá acontecer no dia de amanhã. Nós não podemos saber o que poderá acontecer daqui a 10 minutos. Então, se você está aqui pela primeira vez, ou talvez por várias outras vezes, aproveite a oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez seja essa a última oportunidade que você tem de entregar a sua vida a Jesus. O relógio da nossa vida um dia vai marcar a nossa última hora. Pense nisso. E será muito devastador se você passar desta vida para outra sem Jesus Cristo como seu Salvador. Você passará a eternidade separado de Deus. Conta-se que 2 moças chegaram na igreja, sentaram nos últimos bancos, a igreja grande, e o pastor começou a pregar sobre Isaías 53, do cordeiro que foi traspassado pelas nossas transgressões. Enquanto o pastor estava pregando, aquelas 2 jovens lá atrás ficaram caçoando, falando, mangando do pastor, rindo, achando graça do que o pastor dizia. E quando o pastor terminou a pregação e terminou o culto, antes que o pastor chegasse lá na frente para despedir dos irmãos, aquelas 2 jovens saíram correndo com medo e naquela correria elas atravessaram a rua e um carro veio e bateu e matou todas as 2. Elas estavam ouvindo sobre o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz para salvá-las, mas elas não quiseram. Não sei, meu amigo, talvez seja a sua última oportunidade. Talvez você diga, mas eu sou muito novo. Vou deixar, primeiramente, aproveitar a minha mocidade. Quando eu ficar mais velho, eu vou ser da religião dos crentes. Talvez você diga amanhã. Depois. A Bíblia diz que a salvação é para hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Receba o Senhor Jesus hoje, antes que seja tarde. Tem um cântico, nosso cantor cristão, que diz: amanhã poderá ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Foi um dia que Zaqueu disse para nós, foi um dia de oportunidade. E ele está dizendo para você, meu amigo, nesta noite, que também para você hoje é um dia de oportunidade. Mas também Zaqueu vai dizer, olha, aquele dia foi um dia de curiosidade. Zaqueu vinha procurando Jesus, vinha procurando ver Jesus com todo fervor. Mas o que será que fez com que Zaqueu tivesse esta curiosidade?
O que será que Zaqueu ficou tão ansioso de ver Jesus? Por quê? Nós podemos imaginar. Será que foi por causa dos milagres que Jesus realizou? Porque tem gente que procura Jesus só para fazer um milagre na sua vida. E as igrejas estão lotadas, as igrejas, procurando Jesus para fazer somente um milagre na sua vida. Não querem mais Jesus. Será que Zaqueu ouviu falar do cego de Jericó, que também foi curado por Jesus, salvo por Jesus? E Zaqueu certamente procurou o cego para saber o que aconteceu. E o cego contou que Jesus lhe deu a vista, que Jesus lhe salvou. Aí a curiosidade de Zaqueu ficou mais aguçada. Será que Zaqueu ouviu de Mateus, o seu colega publicano também, cobrador de impostos, que o Senhor Jesus transformou a sua vida com a sua graça? E quando Zaqueu chegou lá na coletoria, Zaqueu, o que aconteceu contigo? E ele disse: Jesus me satisfez. Mateus respondeu assim para Zaqueu. Eu estou imaginando. Não é bom a gente imaginar, não é? E Zaqueu ficou mais curioso para ver Jesus ainda. Você conhece alguém que foi transformado por Jesus Cristo através da sua graça? Você parou para pensar que o que ele era antes de Jesus e o que ele é agora com Jesus? Você já viu alguma diferença nisso? De alguém que antes era assim, mas agora é outra pessoa? Isso foi a graça de Jesus. Zaqueu queria ver a Jesus, por isso ele ficou muito curioso. Foi um dia de curiosidade. Você quer conhecer Jesus? Você tem curiosidade de conhecer Jesus, de ter Jesus como seu Salvador? Isso é muito importante. Mas sabe, meus irmãos e amigos, o Zaqueu também vai nos dizer, se nós estivéssemos perguntando dele, ele vai dizer que foi um dia de necessidade. De necessidade. Zaqueu, ele era um pecador. As pessoas, vocês viram aqui no texto que diz que Jesus foi criticado por entrar na casa de um pecador? Aquelas pessoas estavam criticando Jesus porque ele entrara na casa de um pecador. As pessoas que eram pecadoras. Zaqueu era pecador, é verdade, ele era pecador, ele era cobrador de impostos, muito rico, cobrava mais e entregava menos. As pessoas sabiam disso. Ele era um perdido. Também nós vimos aqui o próprio Jesus dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É a situação do homem, meus amigos, a situação de todo ser humano, pecador, perdido, como eu falei de manhã, porque o pecado nos separa de Deus. Embora sejamos tão religiosos, tão sinceros na nossa religião, a nossa religião não pode nos aproximar de Deus, porque mesmo sendo religiosos, nós somos pecadores e não tivemos ainda os nossos pecados perdoados. Zaqueu era pecador. Zaqueu estava perdido. Mas ele queria fugir daquela vida. Sua vida era vazia. Como muitos que têm tudo na vida, têm tudo o que querem, mas existe um grande vazio. E já dizia alguém: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Porque é exatamente esse vazio que pode preencher o que é Deus na sua vida. Enquanto ele não preencher esse vazio, ele é triste, perdido, pecador. Pecador, perdido, e, como eu falei no início, ele era publicano e as pessoas o odiavam. Mas, além disso, tem mais.
A Bíblia diz no versículo 3 que ele não podia ver a Jesus por causa da multidão e por sua estatura. Meus irmãos, muitos hoje estão perdidos no inferno porque se preocuparam com a multidão. Não quiseram Jesus por causa da multidão. E a multidão não significa que é uma multidão de pessoas, muita gente. A multidão, às vezes, é dentro da tua casa. É entre as tuas amizades, seus amigos, amigo de trabalho, amigo de escola, família tradicionalista. Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nesta religião. Nasci, meus pais, meus avós, meus bisavós eram dessa religião e eu vou permanecer nessa religião. Vou lhe dizer uma coisa. Se você pensa assim por toda a sua vida, eu digo com toda sinceridade e muito solene, você vai para o inferno, junto com a sua religião e os seus familiares, se você não mudar, não receber Jesus como Salvador. Zaqueu estava perdido e o Senhor Jesus o encontrou. A multidão tem impedido muita gente de receber Jesus. Eu vou ser criticado se eu chegar amanhã no trabalho e dizer que agora eu sou um salvo por Jesus Cristo. As pessoas vão me criticar, por isso eu vou permanecer onde eu estou. Isso é muito triste. Você já pensou se Zaqueu não tivesse se esforçado para ver Jesus? Meus irmãos, para entrar no reino dos céus não é brincadeira. Não é fácil. Se você não renunciar ao seu eu, não renunciar a muita coisa, você não vai entrar no reino de Deus. O próprio Jesus disse que para entrar no reino de Deus é preciso muito esforço. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tem feito tudo para que você não entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Até você pode reconhecer que Jesus é o Salvador, que não há outro caminho, mas você rejeita a salvação. Meus irmãos, o homem sem Deus, ele não vai para o inferno por causa dos seus pecados, não. Sabe por que ele vai para o inferno? Porque ele rejeitou a salvação que Deus preparou para ele. Porque o pecado, Jesus Cristo já tratou lá na cruz. Então, hoje, se você quiser se perder eternamente, você somente tem que continuar rejeitando a Jesus. A multidão impede. A estatura de Zaqueu o impedia, mas ele não olhou para essas coisas. Se você for olhar para estas coisas, você vai morrer sem salvação. Vamos continuar. O que mais Zaqueu poderia nos dizer daquele dia? Como eu disse, Zaqueu tinha uma vida vazia. Ele era rico, mas a sua riqueza não o satisfez. Então Zaqueu aproveitou aquele dia e ele se lembrou que era um dia de necessidade. Meu amigo, nesta noite, você está aqui porque você precisa de Jesus. Você tem necessidade de Jesus. Todo ser humano tem necessidade de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Ninguém aqui, se eu fosse perguntado, dizia que queria ir para o inferno. Ninguém. Aliás, até tem pessoas que dizem que não existe mais inferno. A coisa está tão banal que, se falarmos de inferno hoje, vão dizer que nós estamos loucos. Mas a Bíblia não é que diz, não somos nós. A Bíblia fala claramente do inferno e do céu. E ainda diz mais, o inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos.
mas vai para o inferno aqueles que rejeitam a salvação do Senhor Jesus, que Deus preparou. Zaqueu também pode nos dizer, nós já vamos terminar. Foi um dia de urgência. Foi um dia de urgência. Tudo aconteceu rápido. Você prestou atenção? Que tudo aqui aconteceu rápido? Foi correndo a Jesus. Verso 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Correndo. Ah, meus irmãos, é urgente a necessidade. Nós temos que sair correndo em busca de Jesus. Quando nós reconhecemos a nossa necessidade de pecadores perdidos, nós não vamos nos aquietar enquanto nós não formos ao lugar certo. Eu tenho uma prima, que ela é membro da Igreja Hebron, a Criseuda. Ela começou a procurar Jesus em várias religiões. Ela disse que foi nos adventistas, foi nos mormons, foi em vários lugares. E ela sentia que aquilo ali não era aquilo que ela queria, pois alguns anos atrás ela tinha ouvido da minha mãe o Evangelho. Então ela chegou a um ponto da sua vida que ela se lembrou daquilo que ela ouviu do Evangelho através da minha mãe. E ela começou a procurar. E não sentia paz no coração. E ela se lembrou da tia dela, que era minha mãe, que é minha mãe. Se lembrou da tia dela. Ah, minha tia ela um dia me falou de Jesus. Alguns anos depois, 5, 10 anos, ela disse: eu vou na casa da minha tia e de lá eu vou na igreja. Que a casa da minha mãe fica bem em frente da igreja, Igreja Batista Peniel, naquela época. E ela foi. E ela chegou na escola dominical. Não digo que foi por acaso, mas Deus traça os nossos caminhos até no meio da tempestade. De lá em Naum. E aquela minha prima com a sua filha e a outra filha de criação chegaram na igreja. E eu estava pregando. Eu estava pregando no Evangelho de João. E quando ela começou a ouvir a palavra de Deus, ela disse: é aqui mesmo. É aqui que está a verdade. E ela sentiu a sua necessidade, a sua urgência, não perdeu tempo. Naquela manhã, ela e as suas 2 filhas entregaram a sua vida a Jesus. Zaqueu vai dizer: foi uma necessidade, foi um dia de necessidade. Depressa, hoje é o dia da salvação. Olha o que diz aqui no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce o quê? Depressa. Correndo, depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém me hospedar na tua casa. E o que é que diz? Zaqueu desceu. Zaqueu desceu com toda alegria. Zaqueu não sabia que Jesus estava à sua procura. Você sabia que Jesus está à sua procura, meu amigo, nesta noite? Você sabia que não é você que procura Jesus? É Jesus que lhe procura? Ele que veio buscar e salvar o perdido. Está aqui. Não é nós que procuramos Jesus. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Agora, você pode rejeitar ou receber. Jesus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Aliás, Ele não aceita. Tem que ser com o coração compungido, arrependido dos seus pecados. Foi um dia de urgência. Jesus sabia tudo da vida de Zaqueu. Jesus sabia tudo da vida daquele homem. Jesus sabia que ele tinha subido numa árvore.
Jesus sabe tudo da sua vida. Ele sabe que tu és pecador, que precisa de perdão. Por isso ele foi na cruz, porque não existia outro meio de perdoar o pecado. Senão Deus seria injusto. O único meio de perdoar pecados era alguém que não tinha pecado se fazer pecado por nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus conhece a tua vida, sabe da tua necessidade, da urgência que tu precisas ter em recebê-lo como seu Salvador. Ele sabe que tu não pode salvar-te a ti mesmo. Por mais que você se esforce com as boas obras, que eu não sou contra as boas obras, não somos contra as boas obras, nós não somos contra você fazer caridade, você fazer bondade, você ajudar os pobres, aos necessitados, mas o que nós somos contra é que muitas vezes as pessoas pensam que fazendo isso elas serão salvas. Não, não serão salvas. Não serão salvas. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Não de obras, para que ninguém se glorie. A obra que você faz não tem nenhum valor diante de Deus. Sabe que a obra que tem valor é a obra que o seu filho fez na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A obra está completa. Não precisa você fazer mais nada. Jesus já fez no teu lugar. Não precisa, meu prezado amigo, se esforçar. Não precisa você fazer romaria. Não precisa você subir uma escada de 400 degraus. Não precisa você ir a um lugar que tem aqui, que eu sei, para prestar obediência a um homem que foi padre. Não precisa. Jesus Cristo fez tudo por ti. Por isso, é urgente. É urgente. Jesus sabe que a tua alma precisa ser salva. Jesus sabe que se passares a eternidade longe dele será terrível. E a última coisa que nós podemos ver, ouvir Zaqueu dizer daquele dia, é que aquele dia foi um dia de salvação. Foi um dia de salvação. Com alegria recebeu Jesus, está no verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Como eu falei no início, você pode fazer isso hoje à noite, levar Jesus para a sua casa. Saia daqui hoje com Jesus no seu coração, na sua vida, e leve Jesus para a sua casa, que também a sua casa será transformada. Não saia como você entrou nesta noite. Saia diferente. Saia com a vida transformada pela graça do Senhor Jesus. Não saia daqui o mesmo. Hoje é o dia da salvação. Zaqueu foi transformado. No verso 8 e 9 diz: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui é fruto da salvação. É o resultado de um coração transformado pela graça de Deus. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não argumentou com o Senhor Jesus. Ele se rendeu aos pés de Jesus. E isso aqui é a prova de que realmente a sua vida foi transformada. Mas eu fico maravilhado de saber que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Sabe por quê? Porque aqui nesse mesmo livro, nesse mesmo trecho, aliás, no capítulo 18, tem um homem que teve um encontro com Jesus também. Mas vamos ver
Qual foi a decisão deste homem? Nós estamos vendo aqui que Zaqueu recebeu Jesus com alegria e recebeu Jesus como seu Salvador. Mas tem um homem aqui no capítulo 18, no versículo 18, só virar a página para trás um pouco, no capítulo 18, no versículo 18 diz assim, preste bem atenção, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. 18. Certo homem de posição, olha aí, de posição, rico, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus perguntou para ele, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, o jovem rico, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Agora preste atenção. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou o quê? Zaqueu ficou o quê? E esse homem ficou muito triste. Não quis receber Jesus. Meus irmãos e amigos, para mim, essa é a cena mais triste da Bíblia. Para mim, da Bíblia toda. É o homem diante do Salvador, na frente do Salvador, na frente daquele que poderia lhe dar vida, salvação, livrar do pecado, da condenação. Ele esteve na frente de Jesus, saiu, negou a Jesus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, o momento mais triste da Bíblia é quando o homem caiu no pecado. Sim, é triste, mas não como esse homem. Porque quando o homem caiu no pecado, Deus providenciou um meio para salvá-lo, que era Jesus. E esse homem aqui tinha um meio da salvação, era pecador e rejeitou. Então, para mim, meus irmãos, é o momento mais triste da Bíblia. Um homem diante de Deus, ouvindo o Salvador, rejeitou. Saiu triste, sabe por quê? Porque ele preferia ficar com o seu Deus, entre aspas, o Deus dele era a riqueza. E quero lhe dizer nesta noite, certamente você tem os seus deuses que têm impedido de você entregar sua vida a Jesus. Seus deuses podem ser um bem material, uma religião, uma pessoa, um vício. Isso é Deus que te impede. Os amigos, como eu falei, podem te impedir de entregar a tua vida a Jesus. Neste momento, tu não estás na frente de Jesus. Tu estás na frente da palavra de Jesus. Como tu vais sair daqui, meu prezado amigo? Como você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui como Zaqueu? Ou como aquele jovem rico que a Bíblia não diz o nome dele? Sabe por que a Bíblia não diz o nome dele? Podemos imaginar até. Porque ele não quis saber de Jesus. E Zaqueu tem o nome dele registrado, porque ele recebeu Jesus com alegria. Aquele aviador que nós falamos foi salvo nos ares. Zaqueu foi salvo quando ele desceu de uma árvore. E você hoje à noite vai ser salvo aqui nesta igreja? Responda. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Lembre-se, pode ser a primeira e a última, ou pode ser a última. Não sei se você vai ter outra oportunidade. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, fale conosco depois, comigo, com o pastor Diego, com o pastor César. Nós queremos conversar com você. Nós não queremos fazer apelo aqui para você levantar a mão. Nós queremos que você sinta no seu coração que o Espírito Santo falou através da palavra de Deus. E você sente essa necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Amém?